No outro vídeo, nós falamos sobre Caim e hoje nós vamos falar ainda no Gênesis 4 sobre um homem chamado Lameque. Quando Deus criou o homem, ele fez para si uma companheira, ele fez para si uma mulher só. Mas nós vamos ver Lameque quebrando esse princípio da monogamia e sendo o primeiro bígamo da humanidade. Ele vai tomar para si duas mulheres, Ada, e o nome da outra era Zilá. E Lameque, ele vai se casar com essas mulheres e ele vai gerar os seus filhos. O primeiro filho chama-se Jabal, que é o filho de Ada. Jabal, ele nasceu já com um talento, e esse talento era fazer tendas e criar gados. E ele também teve um irmão chamado Jubal. E Jubal, ele é o pai, considerado o pai de todos aqueles que tocam harpa e órgão. Olha só que interessante, né? Como o Senhor, ele já cria o homem com talento, ele já cria o homem com vontade de fazer alguma coisa direcionado para algo. O que é talento? Talento é aquilo que a gente faz e aquilo que a gente mais gosta de fazer. Então, por exemplo, uns gostam muito de estudar, outros gostam de cozinhar, outros gostam de costurar, outros gostam de mexer com carro. Tudo isso vem de Deus, tá? Mas talento não é dom. Dom, ele é uma dádiva dada pelo Espírito Santo que nós vamos ver só mais lá na frente, né? Por enquanto nós estamos falando aqui somente de talento, que é algo nato, que você já nasce com isso. E Zilá também teve um filho chamado Tubal-Caim, que ele foi mestre de cobre e ferro. Ele trabalhou ali como um ferreiro, né? Ele mexia com tudo que era de cobre e tudo que era de ferro. Lameque também, ele era um homem muito vingativo. Além de ele ser bígamo, ele era um homem vingativo. Porque diz a palavra de Deus assim, que ele mata duas pessoas. Você vê como que desde Adão e Eva o pecado foi se multiplicando na terra, né? E ele canta, é como se ele fizesse um cântico, como se ele fizesse um poema, e ele fala assim: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Alguns teólogos falam que esse poema ou esse cântico que Lameque faz não demonstra nenhum tipo de arrependimento pelo que ele fez. Pelo contrário, ele mostra com orgulho aquilo que ele havia feito. E quantas vezes nós também somos assim? Somos pessoas muitas vezes vingativas, pessoas que falam: eu não levo desaforo para casa, fez, vai pagar, mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina a não sermos vingativos. Lameque, ele vai dizer assim: porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, aqui fala que a vingança, ela não tem limite, né? Então, ele coloca aqui: nossa, eu fiz o que fiz, mas eu vou ser vingado 70 vezes 7. Ou seja, isso não vai parar. As pessoas vão continuar fazendo, as pessoas vão continuar matando. Eu acredito que Jesus tinha essa passagem de Lameque em Gênesis 4 em mente, quando ele fala assim para Pedro. Pedro chega até ele e fala assim: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu terei que perdoar? Até 7? E Jesus, ele fala assim: não digo até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, o Senhor Jesus, ele está nos ensinando, né, que a única solução contra a vingança, contra o pecado, contra a maldade é o perdão. Muitas vezes nós não queremos perdoar, né? Perdoar é abrir mão do seu direito de vingança, né? Quando você tem vontade de se vingar, você tem vontade de que o outro pague, mesmo assim você decide abrir mão e entrega para Deus, que julga justamente,
né? Só assim é que o pecado ele perde a sua força, é só assim que a vingança perde a sua força. Quando nós decidimos de todo o coração perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou. No outro vídeo eu falei sobre isso e eu quero reforçar um pouquinho nessa passagem aqui de Lameque sobre a vingança. Irmãos, perdoar tem casos e casos, né? Perdoar, nós temos que perdoar a todos. Ah, mas foi um abuso, foi um assassinato, foram coisas graves, precisa perdoar, mesmo assim, por mais duro que seja, porque o perdão, ele faz com que nós fiquemos livres daquela dor, daquela mágoa, daquele ressentimento. Não é fácil, né? Mas é uma decisão que nós temos que tomar, nós temos que decidir perdoar, nós temos que decidir que nós não queremos mais carregar aquilo no nosso coração e temos que entregar a Deus que julga justamente. Agora, a questão de andar juntos, né? Aí vai de cada caso. Às vezes tem um erro que a pessoa comete com você, que é um erro que dá para andar junto, dá para caminhar junto ainda. E aí você perdoa e caminha junto com aquela pessoa. Agora tem coisas, irmãos, que são coisas muito duras, muito difíceis. E não tem mais como andarmos juntos. Até mesmo porque pode chegar a acontecer de novo. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma empresa e o tesoureiro da sua empresa, a pessoa responsável pelas finanças da sua empresa, ela te rouba. Aí você vai falar assim, olha, eu te perdoo, até aí tudo bem. Mas você vai colocar ele de novo para cuidar das finanças da sua empresa, né? Correndo um risco muito grande, né? De que aquela pessoa te roube novamente. Ou então a pessoa, ela cometeu uma coisa muito grave contra você, vamos supor, um assassinato. Você vai andar com aquela pessoa que querido seu, não faz sentido, né? Então tem coisas que nós vamos perdoar e deixar a pessoa seguir o caminho dela, e tem coisas que nós vamos perdoar e dá para seguir, dá para continuarmos juntos e colocar uma pedra naquilo que passou e continuarmos caminhando na presença de Deus, né? Então essa passagem de Lameque, ela vai nos ensinar isso, né? Que a vingança, ela não compensa, né? E que o melhor é perdoar.